Olá, vamos analisar a fundo hoje essa chegada do Carlo Ancelotti à seleção brasileira. Temos aqui um material bem completo, né? Um vídeo que junta notícias, reações, tanto da imprensa internacional quanto da brasileira, declarações de gente importante do futebol até da política. A ideia é entender mesmo as expectativas, as polêmicas, o que essa contratação significa de verdade para o nosso futebol. Ok, vamos lá? Vamos mergulhar nisso? Exato. É um cenário bem interessante. Vamos olhar para a equipe técnica que ele está trazendo, né? Como isso bateu lá fora, como bateu aqui e as visões diferentes que surgiram. O que me parece central é essa mistura de uma esperança enorme, mas também um certo pé atrás, um ceticismo. Pois é. Começando então pela comissão técnica. O Ancelotti traz o filho, David, o genro também e outros europeus. O que chama atenção, né? Nomes como Kaká, Cafu, que falaram que estavam disponíveis, ficaram de fora. O que isso sinaliza pra gente logo de cara? Olha, para mim indica uma abordagem bem clara do Ancelotti. É foco em controle, sabe? Em implementar os métodos dele do jeito dele. Trazer a equipe de confiança sugere um desejo de autonomia. Talvez para blindar o trabalho de influências externas ou para impor uma filosofia bem europeia desde o começo. Ele se apoia na estrutura da CBF, mais para o suporte logístico, parece. Uhum. E mudando o foco, lá na Europa a reação pareceu bem positiva, né? O Marca da Espanha falou em lenda para resgatar a mística. O ASI já viu como uma jogada política e simbólica. Eles parecem acreditar nessa ideia de um renascimento brasileiro com ele. Sem dúvida. A visão de fora valoriza muito o prestígio, a estabilidade que um nome como Ancelotti pode trazer. Vem ele como a figura ideal para recolocar o Brasil no topo. Mas, ao mesmo tempo, eles mesmos levantam a questão crucial. Será que a disciplina tática europeia vai casar com a tal genialidade brasileira? Esse é o grande desafio, né? O nó da questão é cultural e futebolístico. É verdade. E em contraste aqui no Brasil, o clima está bem mais dividido, né? A TNT Sports, por exemplo, comemorou o fim da novela, daquela espera toda. Mas ao mesmo tempo questionou o timing. Chegar assim, já com a Copa do Mundo não tão longe e sem conhecer a fundo o futebol daqui, será que é o ideal? Pois é, essa percepção de risco é forte aqui no debate interno. Existe o respeito, claro, pelo currículo impressionante do Ancelotti, mas a questão da adaptação cultural volta e meio aparece. O Neto, ex-jogador, foi bem direto, né? Questionou se ele vai entender o boleiro brasileiro. E teve a fala do presidente Lula também, comparando o trabalho na Europa com estrelas com o desafio daqui. E lembrando que a Itália, país do Ancelotti, ficou fora da última Copa. São visões que mostram como a recepção é complexa. E a gente reporta isso de forma neutra, claro. Claro. E ainda teve aquela declaração do Thierry Henry, né? Além da francesa, dizendo que não torce muito pelo sucesso do Brasil com o Ancelotti. Foi só uma provocação de rival ou tem algo mais aí? Pode ser lido assim, né, como parte daquele folclore entre as grandes seleções. Mas talvez revele algo um pouco mais profundo. A contratação de um técnico desse calibre recoloca o Brasil num patamar de atenção diferente. Talvez até de preocupação para as potências europeias. Mostra que a jogada da CBF, no mínimo, teve impacto. Gerou barulho lá fora. Então, juntando tudo, temos o Ancelotti chegando com a equipe dele fechadinha, gerando muito entusiasmo e um discurso de renovação na Europa. Mas aqui no Brasil, um debate bem aceso sobre cultura, sobre o tempo certo para essa mudança e até sobre a real necessidade de um técnico estrangeiro agora. Uma aposta alta da CBF, né? De alto risco e, quem sabe, alta recompensa. Exatamente. O curioso é que tanto a empolgação de forma quanto boa parte do ceticismo aqui dentro partem da mesma ideia. Ancelotti representa uma ruptura. Para alguns, uma ruptura positiva, com a instabilidade recente. Para outros, uma ruptura que pode ser arriscada com a identidade do nosso futebol. Essa tensão é que define o momento atual. Fique então a reflexão final para quem nos ouve. Ao escolher essa comissão quase toda estrangeira e manter uma certa distância inicial de figuras históricas aqui do Brasil, que identidade de futebol o Ancelotti vai buscar impor? Será que ele consegue criar essa ponte entre a visão tática dele, consagrada na Europa, e a alma única do futebol brasileiro? Convencer os críticos e, o mais importante, entregar os resultados que todo mundo espera.
É o que vamos ver.